Paz a todos, amém. Vou chorar, viu? Posso chorar? É interessante, enquanto o pastor Gork estava falando, e a gente fica até um pouco tímido, né, quando tem essa história de... Porque tem a missa de corpo presente, aqui é um culto de corpo presente, né? Então, enquanto ele estava falando, eu estava lembrando de um convite que eu recebi para ministrar numa festa de aniversário de uma igreja Betel, lá em Curionópolis, pastor Clécio, que ainda está lá. A igreja de Curionópolis, Betel, estava completando, acho que 32 anos, 31 anos. Pronto, as crianças estão livres para ir para o culto delas, né? Aqui do outro lado. Então, nós fomos convidados para ministrar no aniversário da igreja, lá no Betel, em Curionópolis. E aí eu perguntei ao pastor Clécio, tive a curiosidade de perguntar por que ele tinha me convidado, se ele nem me conhecia. Ele foi e disse: eu só lhe convidei porque eu lhe conheço. Eu digo: você não sabe nem o meu estilo e por que me convidou? E ele declarava isso. E nós até ministramos uma palavra. Quando terminou, eu fiquei assim pensando, eu acho que nunca mais eu volto nessa igreja, que eu acho que eu disse algumas coisas aqui que é fora do padrão deles, e eu fiquei com uma certa preocupação. Aí, fiquei na minha. Quando foi no ano seguinte, eu fui convidado novamente para ministrar a palavra no outro aniversário da igreja. Aí eu tirei uma certa conclusão de que eles confiaram, né, o púlpito mais uma vez. Então, quando se confia para mais de uma vez, é porque a primeira vez não foi tão ruim, né? Então, confia mais uma vez. E as palavras que o pastor Gork estava proferindo a nosso respeito, a gente também tem o mesmo sentimento, né? A nossa igreja tem esse mesmo sentimento de amor para com a CCP, pastor Gork, pastora Keila. Eu acho que é difícil o dia que a Mariazinha não toca no nome, não cita o nome da pastora Keila, é difícil o dia, né? Então, existe uma aliança, né, de amizade, e isso é muito forte no reino, isso é muito forte na missão que nós temos de levar a palavra, de ministrar a palavra. E essa semana o pastor Gork ligava e dizia: olha, eu tenho uma missão para você. Aí quando ele termina, eu digo: mas nesta hora você está falando brincando ou está me intimando para mais uma tarefa? Se não, estou falando é sério. Então pronto, você falou sério, eu só tenho que obedecer, né? E como a gente já tinha feito a escala da igreja lá, deu bem certinho. Hoje eu não estava na escala de pregação. Praticamente todos os domingos na igreja eu prego 2 vezes na semana, terça e domingo, né? Então, isso já faz 21 anos. E os irmãos ainda não foram embora, sinal que ainda estão aguentando, né? Então, mas hoje a gente tinha feito uma escala e tinha colocado um obreiro para ministrar no culto da família. Hoje é culto da família. E eu coloquei a igreja para a família dele dirigir o culto e ele pregar. Então, eu estou livre dessa escala. Vou ficar aqui com vocês até o culto terminar. Depois, quando terminar aqui, ainda dá tempo de chegar lá e dar os avisos finais. Mas eu quero nessa noite convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Marcos, capítulo de número 6, versículo 45. E a última vez que o pastor Gork e a pastora Keila esteve na nossa igreja, a gente deu um castigo, né, muito grande neles. Eles tiveram que ficar lá até meia-noite. Terminou, era meia-noite e um pouquinho, não foi? O encontro de casais começou, o jantar dos casais começou às 9 horas. Algumas pessoas atrasaram, inclusive eles, que estavam com outro compromisso, e a gente ficou esperando. E nós terminamos, já era meia-noite, eu tinha preparado um estudo. Eu digo: eu vou dar o estudo inteiro, não quero nem saber que hora termina. Já tinha irmão assim, os casais estavam bastante apaixonados, um dormindo no ombro do outro, mas fomos até o final. E o tema era
as 5 linguagens do amor. Então foi muito maravilhoso. E engraçado que na semana seguinte eu já estava ministrando sobre marido e mulher, ninguém mete a colher. Então não sei que missão é essa que a gente tem de estar falando para os casais. Diz o texto da palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 6, versículo 45 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto para a gente entregar um recado de Deus através da palavra, porque eu lembro que certa vez alguém perguntou: o que você está fazendo da vida? Eu digo: nada, só dando recado. Como assim? Eu digo: recado da Bíblia, né? Ou seja, eu estou só entregando aquilo que tem na Bíblia para as pessoas. Então, nessa noite eu tenho certeza que Deus tem algo nesse texto para nós. Disso eu tenho certeza. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, e se a gente lê perguntando para a Bíblia, a gente vai ter resposta da Bíblia para as nossas vidas. Eu gosto de ler a palavra de Deus sempre desta forma, fazendo perguntas. Por quê? Quando? Aonde? Para quem? Então essas perguntas eu faço dentro do texto para poder entender o que a palavra está dizendo ali para os nossos corações. E é interessante que quando a gente lê a Bíblia, e se você estiver lendo a Bíblia com o coração angustiado, ela consola o teu coração. Se você estiver lendo a Bíblia cheio de esperança, ela só vai aumentar a esperança que já há no teu coração. Se você lê a Bíblia cheio de dúvida, a palavra não vai servir, porque você não vai nem entender, pois a Bíblia diz que quem duvida é semelhante à onda do mar, não tem consistência, vai e volta. Então não é assim. Mas eu estava olhando esse texto da palavra de Deus, que também você encontra em Mateus, vai encontrar em Lucas. Esta palavra diz exatamente algo que, quando a gente começa a ler isso as primeiras vezes, a gente fica pensando assim, até pelas diversas traduções que tem esse texto. Em algumas passagens bíblicas diz que Jesus obrigou os discípulos a embarcarem. Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. A gente sabe que isto aconteceu depois da primeira multiplicação de pães, um grande milagre. Você já pensou 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? E quando a gente vai para esse texto, é interessante que a Bíblia diz que quando Jesus fala aos discípulos, diz: dai comida para eles. E os discípulos disseram: mas como, Senhor? Nem se a gente tivesse 300 denários, 300 dinheiro, não seria suficiente para dar a cada um pedaço de pão. Mas enquanto ele falava isso, alguém chega e diz: tem uma criança, um jovem ali, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí a mesma pessoa diz isso: mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Aí quando Jesus manda distribuir, e a gente sabe pelo texto que depois que distribui, alimenta a todos, e a Bíblia diz que eles comiam tanto quanto eles quisessem. Não era um pedaço, não era o bico do pão,
Não era um pão dividido para 2 ou 3, não. Era tanto quanto eles queriam comer, encheram a barriga. E quando eles estavam fartos, diz a Bíblia que ainda juntou 12 cestos do que sobrou. Como é que pode? 5 pães, 2 peixinhos, e eu acho tremendo porque a Bíblia diz 2 peixinhos. A Bíblia não diz 2 peixes, diz 2 peixinhos, que é para entender que era pequeno. Porque se dissesse que era 2 peixes, você já pensou? Se fosse 2 peixes grandes, se fosse 2 peixes suficientes para alimentar a multidão, a Bíblia não estava dizendo 2 peixinhos, 2 bagrezinhos, 2 bodozinhos, 2 camarãozinhos, 2 pequenininhos. Porque era a refeição de um jovem. Era 5 pães e 2 peixinhos, um prevenido no meio da multidão, que tinha levado um lanche. Ele estava ali porque ele ia ser usado pelo Senhor. Mas depois desse grande acontecimento, sobra muita coisa. Não sobra só pães e peixes. Sabe o que sobra aí? Sobra ainda a presença do Senhor para eles entenderem o que tinha acontecido. Ainda tinha necessidade do Senhor despedir a multidão, porque agora, para onde Jesus fosse, aquela multidão estava agarrada no calcanhar dele. Para onde ele fosse, aquela multidão queria ir. E a prova é tão grande que nem os discípulos queriam sair de perto do Senhor. Foi preciso ele obrigar. Aqui nesse texto que eu li, diz que ele compeliu, ou seja, ele empregou forças para poder eles entrarem no barco e fazer aquela travessia. Irmãos, pode ser que tenha alguém que não goste, mas se tem uma coisa que eu gosto é de estar na igreja. Pode ser que alguém não goste, mas se tem uma coisa que eu gosto é da Bíblia. Pode ser que alguém não goste, mas se tem uma coisa que eu gosto é de falar de Jesus, acerca de Jesus, os feitos de Jesus. Isso eu gosto, e gosto desde quando? Vai fazer 35 anos que eu gosto. Porque foi a partir da minha decisão que eu agarrei isso com muita disposição. Então eu gosto de fazer isso e, consequentemente, eu gosto de estar perto de Jesus. E quem não gosta? Quem não gosta de estar perto de quem você ama? Você gosta? Eu estou aqui, mas a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, está o teu coração. Eu estou pensando lá no bairro da Paz. Então o que nós vemos aqui? A gente quer estar perto de quem a gente ama. Você quer uma coisa que às vezes me deixa bastante irritado? Eu não sei se já aconteceu aqui com os pastores da igreja, mas se tem uma coisa que me deixa bastante irritado, é quando eu encontro alguém que congregou comigo, que foi para outra igreja e diz: ô pastor, eu não estou lá, mas eu amo tanto o senhor. Eu amo quem diz isso comigo. Eu fico mudo, fico calado, para não dar uma resposta. Mas quem ama quer estar perto, quem ama não sai. Está ali. A não ser que seja obrigado, os discípulos foram obrigados a embarcar, a entrar naquele barco para ir para o outro lado, para Betsaida e para o outro lado. Enquanto que Jesus despedia a multidão. E olhando para esse texto, Deus me deu um tema para que eu possa falar com vocês. E o tema que nós colocamos aqui foi: como identificar um discípulo. Como identificar um discípulo? Porque é interessante que a igreja, trazendo isso para a igreja ela consegue aumentar a sua membresia. Quando desce no tanque, batiza, vai para o hall de membros, aumentou tantos membros. Mas aí a gente fica pensando, aumentou quantos discípulos? Porque é uma diferença. Membro é uma coisa e discípulo é outra. Quando você vai para cá, os discípulos não queriam sair de perto do mestre. Então eles não eram só membro do colegiado, eles eram discípulo de Jesus. E discípulo é aquele que aprende de alguém, é aquele que anda nos passos de alguém, é aquele que gosta de estar com aquela pessoa que ensina. Então, como identificar um discípulo? A gente tem visto nos nossos dias, até para tristeza
porque eu sou numa visão meio antiga para algumas coisas, e as coisas têm evoluído muito, têm se renovado demais, tem ido para um modismo muito grande, e a gente tem observado que tem surgido nos nossos dias igrejas, ministérios que são meio virtual, não tem mais templo, ninguém congrega, ninguém está junto, ou seja, é aquele ministério apenas pela internet, é por lá mesmo que você manda a sua oferta, que manda o seu dízimo, que sustenta aquele ministério, enquanto não tem o calor humano, não tem o discípulo, não tem o cheiro do crente ali perto. Enquanto que não tem isso, é tudo muito virtual. Está parecendo o dinheiro de hoje, quando você chega perto de alguém, ninguém tem dinheiro no bolso, o dinheiro está no ar. O dinheiro está nos Pix, o dinheiro está nos bancos, o dinheiro anda de um banco para o outro, você nem vê ele. Tem um videozinho que é até engraçado, alguém vai pagar uma compra com dinheiro e a pessoa do balcão pergunta, o que é isso? É para passar na máquina, né? Pega as cédulas, porque não conhece mais. Então, a gente percebe que estão querendo fazer isso com a prática do discipulado, e não funciona. Porque aí eu fico muito à vontade. É como eu servir a Deus apenas pela live. Eu posso desligar, eu posso assistir parte da mensagem, eu posso desligar a câmera, ninguém sabe se eu estou lá ou não. Então, às vezes é muito assim, fica muito genérico. Nada contra o genérico, mas fica muito assim. Não tem essa consistência que precisa ter, de estar ali do lado, sentindo as dores, as lágrimas, os sorrisos, as alegrias, as tristezas, mas está junto. Porque o discípulo, ele só sai de perto do mestre se ele for obrigado. Ele só sai de perto se ele for obrigado. Olha o texto. Eles estavam todos ali. Depois que viram o grande milagre, agora Jesus, para eles entrarem em uma outra missão, foi preciso Jesus empregar forças, foi preciso ele compelir, foi preciso ele obrigar eles a entrarem no barco. E quando eles entram no barco, Jesus vai despedir a multidão. E os discípulos entram naquele outro projeto. Amados, quando a gente olha para a palavra de Deus, e a gente fica pensando na saída do povo do Egito, a forma que Moisés tinha um discípulo que não largava ele por nada. Josué estava agarrado com Moisés, enquanto Moisés estava no monte, Josué estava no pé do monte, o qual o pastor estava fazendo bezerro de ouro, mas Josué estava no pé do monte. Arão estava lá atendendo a insistência do povo, mas o discípulo chamado Josué estava ali no pé do monte, 40 dias, e se fosse 80, e se fosse 100, um ano inteiro, ele não saía dali, porque ele estava do lado de Moisés. Quando Moisés desce do monte, eles conversam sobre o que estava acontecendo. Mas o que vai acontecer mais tarde? O próprio Josué passa a assumir a tarefa de Moisés. Deus promove ele era servo do servo, e Deus promove ele a servo. É a maior promoção da Bíblia, é a promoção de servo. Nos nossos dias, muitos estão querendo ser senhores, até abrem os seus próprios ministérios para ser senhor, porque não consegue ser servo. Mas aí a gente tem aqui esta promoção. Deus diz: Moisés, meu servo, é morto, agora tu vais ser servo, tu vai assumir o lugar dele. Isso acontece com o discípulo. O discípulo, ele é respingado pela tarefa do mestre, alcança ele, porque ele está perto. Eliseu, colado em Elias, estava ali do lado. Elias ia ser tomado, mas Eliseu estava do lado. E Elias teve coragem que discípulo tem. Ele disse: olha, eu não quero nada, eu só quero porção dobrada do teu Espírito. Ou seja, você sabe o que significa porção dobrada? Missão dobrada.
disposição dobrada, serviço dobrado. E olha que Deus com Elias tinha umas coisas fortes, e Elias tinha coragem de fazer coisas que não é todo mundo que tem. Elias disse: não vai chover, segundo a minha palavra. E Deus disse: Elias, agora tu sai, porque tu deu uma palavra e eu tenho que assinar embaixo. E não choveu. Mas só que Elias, Deus mandou também Elias para o ribeiro de Querite. Fica lá tu vai ser alimentado. Ou seja, Deus manda ele se esconder, porque Deus, ele é provisão e proteção. Deus é provisão e proteção. Você sabe por que muitas vezes não aconteceu algo na tua vida? Porque Deus é proteção para você. E sabe quantas vezes você estava precisando de algo e chegou? Porque Deus é provisão. É provisão. E aí eu fico pensando que muitas pessoas hoje têm prejuízos porque não são discípulos. Discípulo não tem prejuízo, ele é suprido pelo seu mestre. Louvado seja Deus. Ele não tem prejuízos. Quanto mais ele está próximo, mais ele recebe. Quanto mais ele está ali atendendo a missão. E quando Jesus disse o texto que ele obrigou, é porque ele sabia que os discípulos não iam se não fosse de outra forma. Ele sabia que eles não entrariam no barco se eles não fossem obrigados. Tem algumas pessoas que não se identificam como discípulo porque a própria posição dele às vezes impede dele ser discípulo. O próprio sistema, o meio em que ele vive, tira dele a condição de discípulo. Mas na hora que ele se desprende de tudo isso, ele está à disposição do Senhor e ele é um dos melhores discípulos, pode ter certeza disso. A gente, pela nossa vivência, a gente ouviu muitas coisas acontecerem. Pessoas que são muito bem financeiramente, resolvido na vida, mas você percebe que nele há um sentimento de discípulo, até a gente conversando com ele. Você olha para ele, é aquela pessoa que você percebe que ele é submisso, ele está ali à disposição do Senhor, enquanto que tem outros que têm muito menos, mas o rei é muito grande no seu interior, então ele não desce para a posição de discípulo. Então, há condições assim. Primeira coisa que a gente aprende: discípulos verdadeiros não saem de perto do mestre, a não ser que seja obrigado. Jesus conhece o coração deles e também a capacidade de cada um. O que tinha aqui nesse grupo? Eu estava olhando para o grupo dos 12, porque Jesus, dentre os muitos discípulos, ele escolhe 12 e classifica para chamar de apóstolos, mas eles estavam aqui aprendendo. Eles estavam aprendendo com o Senhor. E quanto mais eles estavam perto, mais eles aprendiam e tinham determinados momentos, porque é assim, tem que sair da teoria para a prática. Então, se eles não fossem jogados para a missão, eles não teriam condições de, na ausência do Senhor, ser quem eles foram. Não teria condições. Então, Jesus fazia alguns testes com eles. Esse aqui é um deles. A gente olha outro texto em que o próprio Senhor estava no barco com eles, mas deixou eles se virarem. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo, enquanto que eles estavam agoniados. Jesus estava dormindo enquanto eles estavam a ponto de quase morrer. E um deles chega para Jesus e diz: Senhor, acorda, não está vendo que nós vamos morrer? Calma vento, calma mar, fica tudo quieto. E Jesus diz: cadê a fé de vocês? Eu guardo uma palavra que já disseram comigo: a gente só sabe a força que tem quando você precisa usar. Você só sabe o tamanho da sua fé quando você coloca ela em ação. Você só sabe a tua capacidade de buscar quando o cinto aperta. E você quer ver a época em que mais a igreja ora? É quando ela está sendo perseguida. É quando está sendo perseguida.
A nossa igreja agora está um pouco mais confortável, mas não foi assim no começo. E eu vi algumas irmãs que chegavam lá e diziam assim: pastor, cadê a chave da igreja? Isso, meio-dia mesmo. Teto de brasilite, quente. Se o ventilador ligasse, era mais quente ainda. E a irmã chegava lá e eu vi ela chorando 1 hora de joelho, naquela temperatura toda. E depois ela vinha participar com a gente orar com ela contando as lutas. Mas a gente não encontra muito, quando está tudo muito bem, se busca pouco. Busca pouco. Agora, a palavra de Deus nos mostra que quando a perseguição se levanta, a igreja ora. Nós estamos vivendo dias que até pregar está difícil. Nós estamos vivendo dias em que você tem que ter cuidado com as palavras, porque eu estou bem aqui. Eu não sou quase ninguém, mas se for um nome desses nomes grandes aí, que já é conhecido nacionalmente, tudo que ele diz é monitorado. E a gente tem visto pessoas aí já sendo punido pela justiça, porque está falando a verdade, que é a Bíblia, porque está usando a Bíblia. Mas sabe o que é? Nós estamos vivendo dias em que estão tentando nos trazer para nós o medo, fazer com que a gente tenha receio de falar a palavra como ela é. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias. E eu só tenho uma notícia para dar para vocês: vai piorar. Vai piorar. Agora, por quê? Então, quando vem estas perseguições, a igreja tem que se levantar como igreja. Os discípulos têm que ter a bandeira do seu mestre levantada. Tem que estar em posição de batalha, em posição de guerra. Porque as coisas não serão fáceis. A gente ainda tem algumas vozes lá em cima gritando, valente, brigando. A gente tem. Graças a Deus que a gente tem isso. Mas a gente também fica preocupado. Até quando, até onde nós podemos ir? E aqueles que se acham injustiçados, perseguidos, estão ficando com, como diria lá no Ceará, com cangote grosso. Estão se achando cheio de direito. Opa, você está dizendo o que foi que você falou aí mesmo? Vou procurar o meu direito, porque a lei é feita para dar direitos. Os discípulos, eles estavam sendo jogados para o teste do aprendizado. Quando Jesus faz aquele milagre da multiplicação dos pães, os discípulos todos estavam com ele. E aí eles entram no barco pela força do próprio Senhor, para que eles fossem para o outro lado. E quando a gente olha o versículo de número 47, diz assim: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Existem 3 coisas na Bíblia que eu acho muito maravilhoso. Tem uma expressão na Bíblia ainda que eu gosto dela. E como esta no meio, existem algumas outras passagens que vai trazer essa expressão no meio, mas aqui eles estavam numa travessia. E quando você chega no meio, a gente entende que você está no meio da viagem. Quando você vai atravessar um lago e você chega no meio, você agora está não mais entrando, você está saindo. Mas se você for voltar, é a mesma distância. Então, quando você está no meio, você está com a visão do mesmo tamanho para todos os lados. Se você está no meio de um problema, você está com a mesma distância para sair dele. Seja para o lado que você for, é a mesma distância. E agora os discípulos estavam no meio, e tem algumas lições aqui. Primeiro, que a tempestade que eles enfrentaram era uma tempestade de vento. Não era chuva, era vento. Ou seja, uma tempestade que não era previsível, ela veio sem eles esperarem. E talvez até entrando no barco, eles estavam muito tranquilos pela prática da navegação. Eram pescadores que estavam ali. Eles já tinham costumes de atravessar, ou seja, para eles isto não era novo.
Mas eles estavam no meio e levantou-se uma grande tempestade e a Bíblia diz que o vento era contrário. Vento contrário. E o que representa um vento contrário? Primeira coisa que no vento contrário, a sua força tem que ser maior. Se o vento for contrário, principalmente na navegação, você tem que empregar mais forças, porque ali o texto diz que eles estavam remando. Eles estavam remando, ou seja, eles estavam usando a força dos seus braços na travessia. Então, quando o vento batia de forma contrária, eles tinham que empregar mais forças para tentar sair daquela situação. E agora pensando, se eles estavam lá, Jesus não estava com eles, a situação agora estava com eles apenas. E a situação era tão séria que quando Jesus vai andando por sobre as águas, eles nem identificam que era Jesus. Achavam que era um fantasma. Eles perderam a capacidade de reconhecer quem era Jesus. Então, amados, o meio é o centro do desafio, é metade do caminho. Quando a gente olha isso com relação ao ministério, a pastor Gork, com a idade que ele tem, que nós tivemos naquele aniversário maravilhoso, ele está na metade da missão dele. Quando ele tiver 140 anos, ele ainda vai estar dirigindo essa igreja com a mesma força. Está na metade da missão. E em nenhum momento ele pensou em voltar. Mas se a gente olhar assim, será que algumas vezes o vento já bateu de forma contrária? Será que algumas vezes ele sentiu aquela tristeza causada por alguém que ele achava que era discípulo? Será que já surgiu aquela situação em que pensar assim, sobre determinada situação, o culpado sou eu? Porque você sabia que é assim? O pastor ele se culpa muito. Quando algo não está dando certo, ele diz, será que não é que Deus já queira que eu saia daqui, que eu largue, que eu já entregue, que eu já pare? Será que não é? É não. É porque a gente às vezes fica se culpando, estamos numa travessia e estamos enfrentando agora ventos muito fortes, seja em algumas áreas de desentendimento, seja de receber a palavra, seja de participação, mas às vezes acontece, e nós estamos no meio. Vou contar uma para vocês, que eu estava só com 2 anos na nossa igreja, no bairro da Paz. Aí eu percebi que tinha uma pessoa que estava com muita vontade. Ele era ovelha na igreja e ele estava com muita vontade, que ele viveu um momento meio saudosismo, né, com saudade do pastor anterior e tal. E aí começou a procurar em mim o que tinha no outro e não achava, como é assim. Então, e eu percebi que ele começou a fazer alguma movimentação para que eu saísse da igreja. E até falou com o nosso pastor presidente que deveria me tirar. E como nossa igreja não funciona assim, não é desta forma, aí eu percebi que ele estava fazendo isso. Aí a gente orando, e um dia no culto, a igreja cheia, eu disse, irmãos, eu estava orando a Deus e Deus me deu uma visão. Ou uma visagem. Mas Deus me deu algo, que eu estava querendo era aplicar uma ali, né? Aí eu fui e disse assim, ó, Deus me deu algo e eu quero falar para vocês. Eu tenho um projeto para ficar 40 anos nessa igreja. E a pessoa estava assim na minha frente, olhando. Eu já sabia de tudo. Eu tenho um projeto para ficar 40 anos aqui na igreja. Falta 38, passou 2 já. Aí eu percebi que o espaço ficou pequeno para ele, ficou incomodado. Mas a gente foi trabalhando. Aí com um pouco mais de 1 ano ele resolveu sair. Ele não esperou mais os 38, né? Ele resolveu sair. Depois eu fui trabalhar com ele. A Joelma sabe quem é. Aí eu peguei, a gente ficou muito amigo, mas eu não podia ser pastor dele. Eu podia ser amigo dele,
mas não podia ser pastor dele, porque eu não podia pegar no pé dele, né? Ou seja, cobrar as coisas dele. Quando uma vez alguém disse para mim, olha, você é amigo do crente até você ser pastor dele. Quando você é pastor dele, você não é mais amigo. Mas é do crente, mas do discípulo viu? Tranquilo, porque discípulo aguenta. Então, aí quando você precisa cobrar, essa semana eu estava conversando com um pastor amigo meu, que está sem congregar, e eu perguntando para ele, eu digo, tu tem capacidade de ser pastoreado por alguém? Ele disse, tem, ele me chama de Zé. Tem, Zé, inclusive eu tenho condições de que você seja o meu pastor. Eu digo, tem não, nós só dá certo nós ser amigo. Deixa a gente só amigo, não vai congregar comigo não, porque não dá certo. Porque na hora que eu começar a te cobrar as coisas, tu vai achar ruim. E eu não sei ser pastor e amigo, se o amigo não aguentar eu cobrar. Então, porque a gente trabalha para que a pessoa seja discípulo. E discípulo não é só mamão com açúcar não, meu filho. Discípulo é pancada, discípulo é cobrança. Discípulo, ele está pronto. Uma vez um obreiro estava sendo separado para ser consagrado ao presbitério, e o pastor olhou, percebeu que ele estava com o pé num sapato e o outro pé numa sandália de dedo. Aí o pastor olhou assim, percebeu que é porque ele estava com a unha encravada, chegou o dedo dele, estava grosso. Aí ele foi lá bem devagarzinho, aí pisou no dedo. Pisou no dedo dele, que estourou o dedo. A unha pulou lá fora. Aí ele só fez se encolher assim, disse, glória a Deus. Aí o pastor disse, está pronto para ser consagrado mesmo. Está pronto para a consagração. Então, discípulo, tem horas que passa por esses testes, por estas provas. E quando uma dessas aqui é ser jogado numa missão e ser sujeito aos riscos daquela missão. Jesus sabia tudo o que ia acontecer ali naquela travessia. E de propósito, diz o texto, que ele ainda queria esperar eles do outro lado. Ou seja, ia deixar eles resolver toda a situação da tempestade. Aquela tempestade não era para destruir os discípulos. Aquela tempestade não era para levar eles à morte, não. Mas era para que eles pudessem ter condições de lutar contra vento contrário, estar no meio de uma missão e não desistir, porque o Senhor tinha dito que eles deveriam ir para o outro lado, então eles não tinham que voltar. O discípulo, ele passa por essas provas. Quando você está estudando, tem a matéria, a teoria, e você passa pelas provas. São as provas que vão testar a tua capacidade de aprendizado. Saber até que tanto você já sabe, o quanto você já pode ir. Então, o Senhor fazia isto. E a gente observa nesse texto. Então, eles tinham experiência com navegação. Tinham tempestade de vento, que era um elemento surpresa. E o teste foi forte na vida deles. Aí eu fico pensando o tamanho desta embarcação. Dentro dela tinha 12 discípulos. Eles estavam lá. Então não era um lugar confortável, não era um ambiente tranquilo. Com certeza ali uma parte trabalhava e a outra ficava descansando, depois a outra descansando depois que tinha trabalhado. Porque a tarefa é assim. Enquanto uns descansam, outros trabalham e depois revezam. Às vezes precisa todo mundo estar agarrado ali e não largar. Então, eles estavam fazendo esta travessia. E a tempestade veio para testar a capacidade deles. Terceira coisa, remar significa esforço. Não é você estar vivendo deitado em berço esplêndido. Remar significa que você tem que empregar força. A obra do Senhor exige isso de nós. Não é você ficar esperando que as coisas aconteçam, não. Tem a tua participação. Domingo eu passei aqui, estavam
aliás, acho que foi sábado, a feijoada foi sábado. Sábado eu passei aqui e vi uma equipe boa ali trabalhando. Eu digo, cadê o pastor Gork? Não, ele é o mestre, ele está em casa. Nós é que estamos aqui na tempestade. Claro que ele não ia estar aqui, era a vez da equipe fazer esse trabalho. Isso é tremendo, é maravilhoso. Então, quando você tem discípulos que estão do seu lado, que só sai de perto se você obrigar. Vai. Não, mas eu queria estar... Eu mandei, vá. Ah, mas não tem mais não. Vá. Vai visitar fulano, tem essa missão aqui, é para você. Ah, mas estão esperando o pastor. Chega lá e use o meu nome. Chegue lá e faça a obra que precisa ser feita. Então, remar não é para qualquer um, é para discípulo. Porque discípulo rema. Quem não é discípulo reclama. Discípulo rema. Quem não é discípulo só murmura. Ah, não sei por que isso, eu não sei para que isso. Mas quem é discípulo, rema. 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 E o vento? Rema. Ah, mas a chuva? Rema. O sol está quente? Rema. Porque tem uma missão para cumprir. Se todos os discípulos, ou todos aqueles aparecessem realmente em toda a obra como discípulo, a gente tinha menos problemas, a gente tinha menos dificuldade, a tarefa era melhor distribuída, porque tinha mais pessoas para fazer. Quando a gente olha, aqui vocês têm a facilidade dessas cadeiras, na minha igreja, meu irmão, tem uns bancos lá, 4 pessoas ainda ficam com problema na coluna para levantar aqueles bancos. E aqueles bancos já tem tempo. E essa semana parece assim uma coisa. No meu celular só está vindo propaganda de cadeiras para a igreja, de vários modelos. Só está vindo isso, eu já olhei aqui. E aí tal. Já desse um amigo meu, estava lá visitando, disse, pastor, mas os bancos aqui é muito duro, é bom que fosse aquelas cadeiras macias. Eu digo, opa, já estamos aceitando oferta. Né? Ou seja, mas aí está vindo essas cadeiras e eu já estou com vontade de pegar um orçamento. Mas lá os bancos, para a gente mover eles, quando tem uma programação que precisa organizar lá dentro, cadê os discípulos? Ih, pastor, estou com problema na coluna. Eu digo, não é discípulo. Ah, pastor, meu horário, eu vou entrar no trabalho 10 da noite. Eu digo, meu irmão, agora é 3 da tarde, sim, mas eu tenho que dormir. Ah, mas... Eu digo, vem, meu irmão, vem remar, vem. Vem remar. Então, a gente precisa, mas precisamos também facilitar. É claro que aqueles bancos já passou do tempo de serem trocados. Está as cadeiras bonitas lá. Em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Eu creio. Então, remar. Uma equipe que juntos estavam lutando contra um vento contrário. Emprego de força dobrado. Precisa de toda a equipe, não é apenas um ou dois. Não era apenas parte dos discípulos que ali estavam. Eles estavam juntos naquela missão. Eles estavam remando. Sabe qual foi a hora que eles pararam? Quando eles viram aquele vulto. Quando eles viram e começaram a gritar. Mas Jesus disse, agora chegou o socorro. Não tema, sou eu. Calma, fica tranquilo. E quando a gente olha o versículo 51 diz, e subiu para o barco para estar com eles. Eu gosto disso. Para estar com eles. E o vento cessou. Sabe o que é a grande lição aqui? É que não independe da tempestade que nós estamos enfrentando. Quando Jesus chega, tudo calma. Tudo fica sereno. Tudo fica tranquilo. Às vezes você está com uma tempestade tão grande no teu casamento. Jesus chega, a tranquilidade chegou. A serenidade chegou. Às vezes você está com uma dificuldade financeira. E aí Jesus chega, fica tranquilo. Porque você passa a receber a esperança no seu coração. Aliás, eu acho que dificuldade financeira não existe aqui. São em outros lugares. Aqui está todo mundo nadando na bênção, amém?
Oh, maravilha! Então, a presença de Jesus faz a diferença. É a presença dele que muda tudo. O ambiente fica diferente, a ponto de causar até admiração nos próprios discípulos. Mas eu fico pensando, eles ficaram admirados porque calmou o vento, cessou a tempestade. Não deveria ter ficado admirados, se há bem pouco tempo Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Se há bem pouco tempo. Você sabe que a gente esquece das coisas muito rápido. O ser humano é terrível. Ele esquece. Ou seja, ele recebe uma bênção grande hoje, quando é amanhã ele já esquece o abençoador. Recebe outra, já esquece. Dia desse eu estava pregando sobre sobra de remédios. Eu tenho um tema meio maluco. Sobra de remédio. Aí eu fui usar isso como exemplo. Eu digo, olha, a fé de alguns é igual sobra de remédio. Por quê? Porque você vem morrendo para a presença de Jesus. Aí Jesus te socorre, você fica bom ou acha que ficou bom e coloca Jesus na prateleira novamente. Aí eu perguntei para a igreja, eu digo, quem tem sobra de remédio em casa? Todo mundo tem, vocês têm, né? Sobra de remédio, não tomou o remédio todo, né? Ou seja, já acha que está curado, o médico passou 60 comprimidos, com 30 você já parou, passou um vidro de remédio, parece que eu estou falando com alguém aqui, né? Então, aí, sabe, às vezes é assim, as pessoas servem a Jesus, ou vêm morrendo. Quantas pessoas nós já oramos, que estava com a vida destruída, e ela veio para Jesus, você orou, ela se colocou de pé, andou uns dias dizendo, nunca mais que eu vou largar Jesus. Ela já colocou Jesus na prateleira, já. Jesus não está mais com ele ou com ela, porque ela já se sentiu curada, não está mais precisando de Jesus. Jesus fica aí até que eu precise de novo. Fica aí até que eu te busque novamente na angústia. Então, discípulos, ele está ali com o mestre. Discípulo, ele tem uma missão e cumpre. Discípulo, rema. Discípulo não abre mão da missão. Não importa o valor, o preço que ela tenha que pagar, não importa quanto vai custar dela, mas ela cumpre. Ela cumpre. Eu estava no início da minha fé, e eu aceitei o evangelho junto com a minha esposa, e a gente não perdia culto na igreja, estava ali, ajudando, envolvido, 100%. Aí, minha esposa ia aniversariar, e o aniversário dela aconteceu de ser num domingo, e eu disse para o pastor, pastor, eu queria pedir dispensa do culto de domingo, é o aniversário da Mariazinha, eu queria sair com ela no domingo à noite. O pastor olhou para mim, olhou assim de novo, ele era calmo, aí olhou de novo e disse, mas logo domingo. Quando ele disse logo domingo, eu me ofendi. Eu digo, mas pastor, eu não falto um culto, todas as programações da igreja eu estou aqui, a gente não falta nada, eu estou aqui. Aí eu conheço pessoas aqui na igreja que só vêm quando quer. E aí eu me passei, né? Fiz aquilo que o crente não pode fazer. Porque na vida cristã é diferente do futebol. A pior defesa é o ataque. A pior defesa é o ataque. No futebol é o contrário. A melhor defesa é o ataque. Porque se você ficar atrás, o pessoal vai lá e faz o gol. Mas aí, na vida cristã, é o contrário. Aí eu me passei, eu digo, pastor, mas fulano, cicrano, e comecei a citar até os obreiros da igreja, os consagrados, que faltava culto, e o pastor olhando para mim e eu falando. Aí quando eu terminei, cheio de zanga, sem querer remar, aí eu fui, e ele disse, sabe por que eu não queria que você faltasse no domingo? Eu digo, por quê? Ele disse, porque eu vou sentir muita falta de você. Porque você nunca falta. Os outros já faltam, eu já nem sinto falta. Mas você faltando,
eu vou sentir a sua ausência aqui. Aí quando o pastor disse isso, eu podia faltar qualquer culto, não aquele. Eu me senti tão valorizado, eu me senti tão no time, eu me senti tão de casa, que eu não podia faltar aquele culto. E aí eu programei com a minha esposa, então vamos para o culto, depois do culto, nós não temos satisfação a dar para ninguém mesmo, e à noite é uma criança para nós. Mas eu não perdia mais aquele culto. Sabe por quê? Porque eu sempre fui discípulo. Eu sempre estive ali remando com o pastor, na dificuldade, sempre tive à disposição. E um discípulo, quando ele está ausente, ele faz muita falta. O mestre sente a ausência daquele que é um dos colaboradores constantes. E quando a gente olha aqui, Jesus ele trabalhou para formar esses discípulos. Será que foi fácil? Não foi. E ele escolhe 12 para preparar para uma grande missão. Será que se fosse eu ou você no lugar de Jesus, tinha sofrido alguma decepção com esses discípulos? Claro, meu irmão. Você ia querer alguém que ia negar você no time? Você ia querer alguém que ia lhe trair? Você ia querer alguém que duvidasse até da sua ressurreição? Você ia querer alguém que queria ser melhor do que os outros? Dizer que era o mais amado? Você ia querer alguém na sua equipe que fosse o traidor, roubasse o dinheiro da tesouraria, fosse desonesto e ainda negociasse você? Não ia querer não, mas Jesus amava todos eles. João capítulo 13 diz que Jesus amou e amou até o fim. Jesus, quando lavou os pés do discípulo, ele disse: o que eu faço, vocês não compreendem agora, vão saber depois. Porque Jesus, ele estava no esforço para formar esse grupo que da teoria ia para a prática. E eles foram lançados muitas vezes para saber a capacidade deles de andarem sozinhos, porque Jesus tinha prazo na missão. Jesus tinha um tempo determinado para estar com eles. E ele começou a preparar, muitas vezes ele falou que precisava voltar. E quantas vezes ele não disse a ponto de até algum deles não querer? O próprio Pedro, numa visão cheio de emoção, disse: vamos construir aqui um condomínio para o Senhor ficar aqui mesmo. Uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor. Mas o discípulo, ele é testado. O discípulo, ele é testado. Primeira coisa que a gente vê aqui é que o discípulo ele quer estar sempre perto do mestre, mas o discípulo está sendo preparado para missões, para tarefas, para projetos. O discípulo ele aprende para também ir. É o que Paulo disse para Timóteo, ele disse: olha, o que de mim tu aprendeu, tu ensina para outro, para que este ensine a outro. Isto é fazer discípulo. Isto é formar pessoas para o trabalho, a obra que não é pequena, é grande, mas também só é feita com discípulos. A obra não será feita com aqueles que são apenas membros de igreja. É feito com discípulos, porque aprende e aplica, aprende e aplica, aprende e aplica a palavra do Senhor. Então, se tem algo que enche o nosso coração, enche os nossos olhos e o coração, é quando a gente sabe que o ambiente é de ensino da palavra de Deus, como é aqui. A palavra é ensinada. Pode ser até que não desperte empolgação em muitas pessoas, porque hoje os movimentos que atraem não é a palavra, mas a palavra de Deus, ela continua sendo quem ela é. Aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós, ela não perde a sua essência. É a palavra de Deus. O que era antigamente continua sendo hoje, porque a palavra não muda. As pessoas mudam e querem adaptar o seu costume à palavra. Não funciona, porque a Bíblia não recebe mensagem, ela dá mensagem. A Bíblia não recebe nada de fora para dentro dela, mas é dentro dela para fora, para ensinar. É como diz o próprio Paulo a Timóteo, ele disse: essa palavra, ela é inspirada e ela serve para corrigir, chamar a atenção. Eu estava hoje ouvindo uma mensagem de um pregador, que ele disse: nós estamos vivendo a época de um evangelho muito romântico. Aí eu fui
entendeu o que ele queria dizer com isso. Estou quase terminando. E entendeu o que ele falou com isso. Um evangelho muito romântico, que o pregador está aqui dizendo, olha, Jesus ama vocês, o sonzinho de piano está ali, baixinho, né? Para mexer com a emoção, para ser um momento muito romântico, né? O quebrar da luz, a coisa muito romântica, enquanto que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela penetra, ela vai à divisão da alma e do espírito, ela vai até na intenção do coração, é a palavra de Deus. Então hoje estão vivendo dias em que não se diz muito aquilo que a Bíblia quer que seja dito, que o Senhor quer que seja dito. A gente às vezes fica no evangelho muito macio, muito lorde, muito cheio de adereços, mas a palavra de Deus, ela é direta, meu irmão. A palavra, ela é direta. E quando a gente vê esses discípulos sendo formados agora no meio da tempestade, eles estavam ali sendo testado a sua capacidade de sair de situações assim. E Jesus sobe no barco para estar com eles, como diz a palavra do Senhor. A presença traz segurança. A presença traz segurança. É como um filho, quando se sente ameaçado por alguma coisa, corre para se agarrar com os pais. Se uma criança se sente ameaçada, corre e se agarra com as pernas do pai. Eu lembro uma vez uma cena que o Anderson era pequenininho, ele tinha uns 6 anos, a gente vinha da igreja, e ele muito entroncadinho, muito gordinho, e aí a gente vinha a pé, nosso transporte era jipé, e aí ia caminhando, e ele foi ficando para trás, e aí eu percebi ele correndo, quando eu olhei era um cachorrinho que vinha correndo atrás dele, e ele tentando correr para chegar perto de mim. Aí quando eu vi aquele cachorro correndo atrás do Anderson, aí eu fui correr atrás do cachorro. Aí eu voltei e fui correr atrás. Aí o cachorro, quando percebeu que eu era maior do que aquele menino, ele ficou com medo de mim. Aí foi embora, ou seja, resolveu a situação. Mas quando você se sente ameaçado, a presença traz segurança. Então, mesmo na condição de discípulo, a gente se sente meio inseguro em algumas situações, mas a presença dele, aquele que é o nosso mentor, nos traz uma certa segurança. Por exemplo, você está em casa e alguém liga para você e diz, irmão, vem aqui em casa, porque minha filha, minha esposa ou meu esposo está endemoniado. Vem aqui orar. Qual é o discípulo aqui que vai correndo para lá orar? Hein? Mas eu tenho certeza que vocês ligam para os pastores, para pedir um suporte, pedir um apoio, para ir lá. É assim, meu irmão, porque aquele que são os nossos mentores, eles nos dão segurança em momentos difíceis, e não está errado, apesar de que você tem autoridade para fazer isso, talvez não tenha coragem, mas autoridade você tem, mas você tem. Porque o Senhor, Ele mesmo disse, Ele não deu essa autoridade para os discípulos fazerem isso. Então você é discípulo, você tem autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Repreender os espíritos imundos e eles bancarem a carreira. Ou seja, você tem condições, talvez não tenha coragem. Eu já fui testado algumas vezes, eu estava evangelizando, eu estava em uma casa evangelizando, quando de repente chegou uma garota lá e disse, irmão, corre aqui em casa que meu tio está quebrando tudo aqui em casa. E é claro que ele estava endemoniado. E era só 2 casas depois onde eu estava evangelizando casa por casa, eu ia chegar naquela casa, mas eu tive que ir antes da programação. E quando eu cheguei lá, o camarada era grande, grande, maior do que o Renato aqui. E eu perto do Renato, eu sou pequenininho, e ele ainda era maior. E ele estava maluco, meu irmão, estava pulando dentro da sala, pulando. E eu entrei com a Bíblia, e outro irmão estava comigo, ficou encolhidinho lá no canto. E aí quando eu estiquei a Bíblia em direção a ele, ele sentou numa cadeira lá. Sentou, quando sentou eu fui orar, comecei a orar, quando eu comecei a orar, ele deu um pulo, com as mãos abertas assim, aí pegou no tórax do tio dele que estava lá, e ele caiu desmaiado. Eu digo, que situação agora? Eu vou orar para um ressuscitar e outro para o demônio sair. Eu digo,
Eu fiquei numa sinuca. Aí a gente agarrou aquele que estava no chão, levamos para a cama lá, e aí o irmão que estava comigo ficou dando massagem enquanto eu estava orando pelo outro, o demônio sair. Eu sei que foi uma agonia naquele dia, mas Deus nos deu vitória. Porque eu era discípulo, estava em uma dificuldade, mas eu não tive medo. Tive coragem de fazer a obra do Senhor ali. Então foram experiências que nós passamos. E não foi só isso, quantas vezes eu não já fiz aqui em Paraopebas, que já aconteceu também. Mas são situações que às vezes a gente precisa fazer, mas não tem coragem. Não tem coragem. Aquela situação que você diz, solta, e o coração está dizendo, solta ele que eu corro, né? Mas você está ali para fazer a obra do Senhor. Para concluir, a gente tem aqui que o verdadeiro discípulo não larga o projeto quando surgem as dificuldades, mas une forças com a equipe, os companheiros. Segundo, o verdadeiro discípulo não larga o mestre, a não ser que seja para cumprir uma missão dada por ele, pois ele mesmo disse, passa para o outro lado. Terceiro, o verdadeiro discípulo enfrenta ventos contrários, tempestades, redobra forças, mas não larga o remo. Não larga, porque ele é um verdadeiro discípulo. Alguém pode dizer assim, mas tu ainda está lá, ainda está com aquele povo. Sabe por que está? Porque é verdadeiro discípulo. E ele não vai largar por causa de influência de terceiro, ou por causa de fofoca de outros. Não, ele é discípulo, e o discípulo, ele não sai de perto do seu mestre. Por último, o verdadeiro discípulo ama o mestre e a obra, mais do que a sua própria vida. Eu acho isso forte, porque o apóstolo Paulo, ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, não vive mais para si mesmo. O verdadeiro discípulo, ele vive para o seu mestre. A sua vida tem menos valor do que a sua missão. Porque quando a nossa vida, nesse sentido de dar a própria vida pela obra, quer dizer que a obra tendo esse valor, você é capaz de abrir mão de muitas coisas para viver a obra do Senhor, nosso Deus. Amém? Então, sejamos isso, aquilo que o Senhor nos ensinou através desse texto, para a glória do seu nome. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência de vocês, por esse momento agradável aqui na casa do Senhor. Aleluia, palavra abençoada, né? É porque aqui a gente faz assim, pastor. Um pastor sai, o outro continua pregando. Brincadeira. Glória a Deus. Queridos, fique de pé, nós vamos orar, selar essa palavra no nosso coração, na nossa mente, aquilo que o Senhor falou no teu coração. Hoje você vai levantar a sua mão agora. Eu queria os músicos aqui em cima, e os músicos eu vou dizer pela última vez, nós estamos em casa. Quando começar a terminar, todos aqui em cima, todas as vezes, invariavelmente. Amém, queridos? Quero dizer, baixe sua cabeça, nós vamos orar, coloque sua vida diante de Deus, coloque os seus dilemas como discípulo, coloque os seus dilemas como pessoa, coloque tudo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Nesse texto a palavra nos mostra no versículo 48, que Jesus ia passar pelo barco. A intenção dele era passar pelo barco, para que aqueles discípulos passassem por aquela prova e reagissem. Mas ele parou para socorrer. Quantos nessa noite precisam do socorro do Senhor para completar sua missão, para ir atrás daquilo que o Senhor colocou no seu coração, daquilo que já estabeleceu na tua vida, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, continua trabalhando na nossa vida, Senhor. Queremos ser discípulos fiéis do Senhor, queremos permanecer, Deus, no propósito que o Senhor nos lançou. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que Tu venhas falar com cada um de nós agora nessa noite.
Senhor, consolida no nosso coração, Deus. Oh, Pai, o princípio de andar debaixo dos teus princípios, o princípio de andar na tua palavra, Senhor, o princípio de cumprir o propósito do Senhor. Meu Deus e meu Pai, que nós não venhamos a sair do barco que o Senhor nos colocou, que nós não venhamos a sair do propósito que o Senhor estabeleceu para nós, que nós não venhamos por medo, Senhor, por pressão, por circunstâncias da vida, oh Deus, e nenhuma adversidade nos tire do teu propósito, nos tire, Senhor, do teu desígnio, Senhor. Que o nosso caminhar seja, Deus, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da dependência daquele que tudo pode, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, trabalha, Deus, na nossa vida, Senhor. Queremos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, Senhor, que maneja bem a palavra da verdade, que cumpre o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, levante sua mão para o alto. Pai, em nome de Jesus, vem trabalhando na vida de cada um de nós, Senhor, que fomos estabelecidos para estar nesse barco chamado Comunidade Cristã de Parauapebas, Deus. Que nenhum de nós venha desistir, que nenhum de nós venha esmurecer, que nenhum de nós, Senhor, seja batido por nenhuma circunstância, mas que possamos permanecer, Senhor, em meio à tempestade, em meio às dificuldades, Deus, na confiança de que a Tua presença nos basta, Senhor. A Tua presença nos supre, Deus, em nome de Jesus. Nos colocamos, ó Deus, disponíveis a Ti, Senhor. Arde a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Arde a Tua palavra, Senhor, de Marcos 6, a partir do versículo 45, no nosso coração, essa semana, na nossa mente, no nosso entendimento. E cada um de nós venha se dispor, Senhor, a encorpar a fileira de discípulos nesse lugar que o Senhor já levantou para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Estamos aqui, Deus, disponíveis, Senhor, porque sabemos que o socorro vem do Senhor, o sustento vem do Senhor, a provisão vem do Senhor. Em todo momento, o Senhor está nos segurando, Deus, e acalmando toda a tempestade, e dando ordem para todo vento contrário, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, em nome de Jesus. Aleluias. Deus, colocamos também nas Tuas mãos, Pai, a vida da Idene, que está passando por uma depressão, Senhor, do Adailton Santos, que também tem passado por um processo de cura. Oh, Pai, lembramos, ó Deus, do pai da Ariane, Senhor, e Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor alcance a vida de cada um deles, o Teu sustento seja sobre eles, Deus. Como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós enviamos uma palavra de cura para cada um deles, Deus, uma palavra de libertação do Senhor, crendo, Deus, no Teu sobrenatural, em nome de Jesus. E o povo de Deus dá glória a Deus. Aleluias, aleluias. Você pode sentar só mais um minutinho. Falei que eu ia pregar, né? Mas eu só quero abrir aqui a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Pois Deus é quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Amém? Aleluias. Os diáconos, por favor, nós vamos fazer o nosso momento de oferta a Deus, oferta de gratidão.
Queria que você preparasse a sua oferta onde você estiver. Levante sua mão para o alto onde você está, querido, com a sua oferta. Antes de trazer ao altar, nós vamos abençoar. Senhor, nós abençoamos cada semente que será lançada, Senhor. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem supre a semente, Deus. Oh Deus, e depois o Senhor dá o pão que alimenta. E da mesma forma, o Senhor proverá e multiplicará essa semente, Deus, que produzirá, oh Deus, por meio dela, frutos de justiça. Nós te agradecemos por toda dádiva, todo dom perfeito que vem de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer sua oferta no altar? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Você pode ficar de pé. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. As ofertas já foram abençoadas. Mas eu queria perguntar, tem alguém aqui que quer entregar sua vida para o Senhor Jesus? Que quer refazer sua aliança com Ele? Tem alguém nesse momento que gostaria de vir aqui na frente? Dizer, Senhor, eu quero que o Senhor domine a minha vida. Eu quero declarar minha aliança com o Senhor. Você pode vir aqui na frente, todos os que querem fazer uma aliança com o Senhor. Tem alguém aqui? A Leide, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém que quer fazer uma aliança, entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Devolver o controle da sua vida. Você não quer hoje, nessa noite, devolver o controle da sua vida para o Senhor Jesus? Só Ele pode suprir as tuas necessidades. Só Ele pode entrar nessa tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Oh Pai, aleluia. Oh Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer dizer, Senhor, eu continuo nas tuas mãos. E nessa noite eu declaro teu poder sobre mim. Tem mais alguém nessa condição? Quer aproveitar que a família está aqui na frente toda e refazer essa aliança com o Senhor? Aleluia. Estenda sua mão para cá. Pastor Gork vai impor as mãos sobre a Leide, sobre a Emily, fazendo a sua aliança com o Senhor, declarando a fidelidade. Oh Pai, em nome de Jesus, nós, como irmãos, Senhor, nós apresentamos, ó Deus, a vida da Emily, ó Pai. O Senhor conhece o coração dela, Senhor. Ó Deus, e ela deseja andar, permanecer na fidelidade com o Senhor, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é quem toca no coração. Como igreja, nós abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego todo o controle da minha vida nas tuas mãos. E eu te peço perdão pelos meus pecados. E recebe como tua filha, nesta noite, com meu coração quebrantado diante de ti, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós declaramos, ó Deus, a tua mão, a tua provisão,
Oh, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida da Leide, sobre a sua casa, Senhor, nós declaramos a salvação do Senhor, Pai. Nós proclamamos, ó Deus, o teu mover, o teu agir, Senhor. Ó Deus, pelo poder do teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor. Continua trabalhando na vida da Leide, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Olha aí, Leide, essa é a tua família. Aleluia. Amém. Aleluia. Você pode dar um beijo na Emily e na Leide, queridos. Abraçar a vida delas. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Oh, aleluia. Olha, nós ainda temos aqui mais uma. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Olha aqui, tem duas crianças, eu não estava sabendo, né? Essas duas crianças aqui, a Manu, ó, enquanto vocês abraçam, Manu, arreda pra cá, Manuzinha. Manu. Então aqui, olha, amados, olha que coisa linda. A Manu e a Eloá, elas querem também entregar a vida para Jesus, né? A Manu é a filha do Aristel com a Josi, que vem esses tempos todos trabalhando com a vida da Leide, com Casa de Paz. E a Eloá é filha da Leide. Então vocês vão virar aqui para mim assim, só rapidinho. Vira aqui para mim. Aleluia, Senhor, nós abençoamos a vida da Manu e a vida da Eloá. Senhor, a tua palavra diz, Pai, que ninguém pode entrar nos céus se não tiver um coração como uma criança. Na pureza do coração delas, Deus, elas estão hoje, Pai, fazendo uma opção para Ti. Como igreja do Senhor, nós queremos declarar que até o final da vida delas, essa opção está válida e elas não vão se afastar do Teu caminho. Elas terão os pés formosos, Senhor, como discípulas, como missionárias do Senhor. Ó Deus, fazendo a Tua obra, cumprindo o Teu chamado. E nós cancelamos na vida delas, ó Deus, todo dardo inflamado do maligno. Declaramos o poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vêm abraçar? A Eloá e a Manu. Valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se